Eu sou o professor Fernando Ferreira, sou colaborador do site Cursos on the Web e gostaria de convidar você para assistir a nossa videoaula. Então, agora nós vamos para uma parte mais prática, né? Porque tudo que a gente quer é que as nossas orientações culminem na prática. Então, o título que eu escolhi para essa parte é Começando a Criar Seu Vocabulário. Então agora é a hora de você colocar a mão na massa. Como que você vai fazer? O primeiro passo. Lembra daquelas palavras que eu falei que eram básicas? Eu vou definir para vocês agora quais são. Então essas palavras básicas são os artigos, as preposições, os pronomes, as conjunções, os numerais e os advérbios. Essas palavras, elas são aprendidas e geralmente você vai para o texto e as encontra da mesma forma no texto. Porque elas pertencem ao que nós chamamos de léxico fechado. Então veja bem, no inglês nós só temos 3 artigos. Nós temos um artigo indefinido que é a, que pode variar em an. E temos um artigo que é definido, que é the, que vale para todos os casos. Então, apenas sabendo essas 3 palavras, você já vai dominar os artigos. Bom, no que diz respeito às preposições, há mais de 128 preposições, mas você não tem que saber todas elas, você precisa se debruçar sobre as mais comuns. Os pronomes, eles também existem em número limitado, as conjunções, os advérbios, né, e com exceção dos advérbios de modo, mas todos os outros advérbios de tempo, de negação, eles são limitados, né? Então fica fácil da gente conseguir aprender essas palavras. E como elas são palavras básicas, elas estão presentes em todos os textos. Então elas têm que ser aprendidas. Todo o tempo e esforço seu deve ser gasto na aprendizagem dessas palavras. Bom, à medida que você vai trabalhando essas palavras, você pode também se debruçar sobre os substantivos, adjetivos e verbos, mas tem um detalhe. Os substantivos, adjetivos e verbos, eles são palavras muito variáveis e pertencem ao que nós chamamos léxico aberto. Isso quer dizer o quê? Que todos os dias, novos substantivos, adjetivos e verbos podem ser criados. Com o advento da tecnologia mesmo, muitas palavras começaram a surgir e que nunca tinham sido vistas, obviamente, na língua, né? Por exemplo, download, upgrade, palavras como upload. Todas essas palavras, né, a gente poderia elencar aqui uma lista delas, começaram a aparecer em função da linguagem do computador. Então, novos substantivos, novos adjetivos e novos verbos são criados à medida que a gente sente a necessidade deles, o que não é o caso dos artigos, das preposições, dos pronomes. As palavras são fixas, né? Elas duram séculos aí, né? Décadas, séculos, sem mudar, né? Elas permanecem as mesmas ou têm pequenas variações. Então, por isso que eu fiz uma divisão entre palavras básicas e palavras gerais. Mas as palavras gerais são muito importantes. Acontece que tem um detalhe, elas vão depender até um certo ponto do seu objetivo. Se você for ler textos na área específica da engenharia, você vai precisar saber adjetivos, substantivos e verbos que são muito mais usados nessa área do que alguém que esteja precisando ler na medicina, por exemplo. Claro que há palavras gerais, por isso eu as chamei de gerais, que vão ser compartilhadas em todos os textos. Essas são o nosso primeiro foco. Então, você aprende as palavras básicas, na sequência você aprende os substantivos, adjetivos e verbos que são mais gerais. Por exemplo, o verbo fazer. Ora, o verbo fazer ele vai aparecer praticamente em quase todo o texto. O verbo ser e estar, eles vão aparecer em quase todo o texto. Então eles devem ser aprendidos. Agora, há alguns substantivos, adjetivos e verbos que são específicos de cada área. E esses vocês vão ter que aprender segundo os objetivos dos textos que vocês querem ler, ok? O segundo passo seria transcender a palavra. Esse é um grande equívoco que a maior parte das pessoas comete. Elas ficam só no nível da palavra, elas não passam para o nível das expressões.
Nation, que é um especialista em vocabulário, ele fala dos chunks, que são blocos de palavras, e há vários deles. Então, esses blocos de palavras, eles transcendem a palavra, porque eles são formados por 2 ou 3 ou até mais palavras. E muitas vezes essas palavras dentro desses blocos, elas ganham um outro significado. Elas não são exatamente a soma dos significados individuais, entendem? Então, nós temos alguns blocos aqui. First of all, esse é um bloco. Eu tenho 3 palavras, first of e all. Mas eles se juntam para formar um bloco, um chunk. In a hurry, 3 palavras, mas que vão se juntar para formar uma expressão. Not at all, a mesma coisa. Então, é importante que você primeiro foque no nível das palavras. E ressaltando palavras básicas, que são aquelas fixas, palavras de estrutura, e depois as palavras gerais, que são os substantivos, adjetivos e verbos. Uma vez que você já conseguiu construir algum vocabulário nessas palavras, você vai passar para o nível das expressões e vai tentar enxergar essas palavras dentro de blocos. Isso é de vital importância. E aí, gostou? Que tal curtir o nosso vídeo e compartilhar com seus amigos? Um grande abraço da Cursos on the Web.